Você está gravando. Agora deu, né? Uhum. Ai, obrigada, Pedro, porque senão eu ia perder toda a explicação. Obrigada, viu? De nada. Então, voltando, né? Vamos lá. Então, nós estamos no exercício 1 da página 44. É divisão de polinômio por polinômio, tá? Esse daqui, como o divisor é um polinômio de terceiro grau, não tem como fazer por Briot-Ruffini. Então, quem já assistiu ao vídeo, né, sabe que existe aí esse dispositivo chamado Briot-Ruffini, mas como ele é de terceiro grau, não tem como fazer, tem que fazer pelo método da chave. Inclusive, o enunciado diz isso. Olha lá, ele é o 1 da página 44. Utilizando o método da chave, ele deixou claro que é o método da chave. Obtenha o quociente e o resto da divisão do polinômio p de x, que é 2x à quinta menos 3x à quarta mais 4x ao cubo menos 6x mais 7. Pelo polinômio, olha lá, x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1. Ele quer o quociente, quem não se lembra, o quociente é a resposta da divisão, e ele quer o resto, tá? Antigamente, gente, esse conteúdo de divisão de polinômio por polinômio fazia parte da grade curricular da 7ª série, que depois virou aí 8º ano, né? Hoje em dia, ele só aparece aí no 3º médio, tá? Parece difícil dividir polinômio por polinômio, mas a regra é sempre a mesma. Qual regra que é sempre a mesma? Quando você vai dividir, você deverá dividir o primeiro número que está aqui com o primeiro número que está aqui. Então, o primeiro número que está aqui é 2x à quinta. Eu vou dividi-lo por x ao cubo, tá? Para quem não se lembra, número divide com número. E letra, como é que faz com a parte literal? Quando é divisão, subtrai os expoentes. Então, acompanha aí comigo. O 2 divide com 1, que está invisível aqui. Quanto que dá 2 dividido por 1? 2. 2. Então, lembre-se. Muito bem. O 2 dividiu com o 1 que está aqui, invisível. 2 dividido por 2 deu 2. E agora a gente vai dividir a parte literal, que é a parte que tem letra. X à quinta dividido por x ao cubo é a segunda propriedade da potência. Quando a gente tem divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, o 5 eu tiro 3. 5 menos 3 dá 2, ok? Tudo bem até aqui, gente? Tudo, Pro. Então, tá bom. Dividi o primeiro com o primeiro. Agora, gente, eu tenho que fazer aquele oposto. Quando a gente faz lá na divisão, por exemplo, vou pegar aqui, 7 dividido por 2. A gente coloca o 3, né? 3 vezes 2, 6. Aí a gente vem aqui, menos 6. E o resto é 1. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo do menos, só que aqui trabalhando com essas letras. Então, como é que fica isso? Vamos lá. Vou pôr um sinalzinho de vezes aqui. Esse 2x ao quadrado, deixa eu só autorizar que tem alguém querendo entrar. Opa, acho que foi. Foi. Esse 2x ao quadrado, ele vai multiplicar o x ao cubo, ele vai multiplicar o menos 2x, menos x quadrado, ele vai multiplicar esse x que está sozinho e ele vai multiplicar o menos 1. Então, acompanha aí comigo, ó. O 2 multiplica o 1 que está invisível aqui, 2 vezes 1 dá 2. Porém, como é o oposto, ele vem para cá, menos 2. X ao quadrado, que multiplica x ao cubo, é a primeira propriedade da potência. Multiplicam, né? Multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. O 2 que multiplica, o 2 somado com 3 dá 5. Espera aí que tem mais gente querendo entrar. Opa. Já foi. Tá? Então, voltando aqui, ó, o 2 multiplicou o 1, que estava aqui na frente, invisível,
2 vezes 1 deu 2, porém vem para cá menos 2, sempre é o oposto. E x², que multiplicou o x ao cubo, bases iguais, mantém a base e soma-se os expoentes. Agora, esse 2x² vai multiplicar o menos x². Mais 2, que multiplica menos 1, que está invisível aqui, daria menos 2. Porém, é o oposto, venha para cá, mais 2. x² vezes x², mantém-se as bases e soma-se os expoentes. 2 vezes 2 dá o total de 4. Agora, esse 2x² vai multiplicar o x, tá? Mais que multiplica mais, dá mais. O 2 que multiplica o 1, que está invisível aqui, dá 2. Porém, é o oposto, vem para cá, menos 2, tá? X vezes x², mantém a base e soma-se os expoentes. Quando não tem nada aqui invisível, tem o 1 e isso dá 3, tá? E para finalizar, esse 2x² vai multiplicar o menos 1. Mais que multiplica menos, dá menos. Porém, quando vem para cá, vem com o sinal oposto, que é mais 2, porque 2 vezes 1 é 2. E aí tem só o x². Então, eu copio o x² aqui, tá? Vou organizar essa bagunça aqui. Vou trocar a cor da minha caneta e vou organizar essa bagunça aqui. Quem assistiu ao vídeo observou o quê? Que o primeiro sempre cancela com o primeiro aqui, tá? Essa é a lógica da divisão. O primeiro sempre tem que cancelar com o primeiro que tá aqui. E aí a gente faz as continhas. Que continhas, Pro? Aqui, ó. Eu tenho 2x² e estou devendo 3x². Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 1x². Quem não quiser colocar 1, pode só colocar menos x². Ah, Pro, eu prefiro colocar 1. Então, você marca aqui, menos 1x². Agora, eu vou trabalhar com x ao cubo. Ó. Eu tenho 4x ao cubo e eu estou devendo 2x ao cubo. Eu tenho 4 e devo 2, então eu tenho 2x ao cubo. O x² não tem ninguém para juntar aqui, então eu vou copiar. 2x². Como aqui eu tenho 4 termos, eu preciso baixar mais 1 para ficar o total de 4 termos. Vai ficar menos 6x, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pro, e o 7 nesse caso? O 7 eu ainda não vou usar, Lobato. Eu vou usar na próxima passagem. Boa pergunta, tá? Então, por que que eu não copiei o 7? Porque como aqui dentro da minha chave eu tenho 4 termozinhos e agora eu já fiquei com 4 termos aqui embaixo, então o 7 eu ainda não vou usar, não necessito deles. Ele será utilizado na próxima passagem, tá? Ah, beleza, então. Tá. Mais alguma pergunta? Diga, pode falar. Vai ser sempre desse jeito, tipo, o primeiro multiplica o primeiro do outro, e aí depois o resultado multiplica o negócio e faz desse jeito? Esse molde? Assim? Isso, Matheus, ó, é o primeiro dividido com o primeiro, daí fechou. Depois, a resposta que você fez, aí o que que você falou? Ele vai multiplicando cada um dos termos e vai voltando para o outro lado, sempre com o sinal oposto. Vai ser sempre esse modelo, assim? Sempre esse modelo, quando é pelo método das chaves, tá? Ah, entendi. Então, tá bom. Agora, mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Agora, nós vamos pelo mesmo processo que eu acabei de falar com o Matheus, tá? O primeiro daqui, que eu estou destacando na cor marca-texto azul, eu vou dividir com o primeiro daqui. Sempre é esse processo, sempre é esse processo. Então, vamos para a regrinha de sinais. Menos que divide mais, dá menos, tá? x² dividido por x ao cubo, divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 3 dá 1, não precisa nem marcar nada aqui, tá? Então, esse menos x surgiu da divisão de menos x² por x ao cubo, tá? Terminei esse processo, agora a gente vai fazer aquilo que o Matheus falou. Esse menos x vai multiplicar cada um desses termozinhos. Eu vou até fazer na cor verde, para ficar bem claro agora, tá? Então, o menos x... Pode falar.
Você pode voltar, porque eu acho que deu algum problema na sua tela que não apareceu nada. Você só ficou falando o que tinha que fazer e... Ah, tá bom. Parece que... Sabe aqueles quadradinhos que dá na tela? Aconteceu isso, não sei se foi só comigo. Fiquei quadriculada, não tem problema. Ó, Lobato, então repetindo aí, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu até apagar esse menos x aqui para não confundir. Então, o que eu vou fazer agora? O primeiro termo, que é o menos x à quarta, eu vou dividir por x ao cubo. Primeiro eu faço a regrinha de sinal. Menos que divide mais, dá menos, tá? E x à quarta dividido por x ao cubo são bases iguais, mantenho a base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Nem precisa marcar 1 aqui, pode deixar só menos x. Tudo bem, Lobato? Conseguiu enxergar agora? Sim, Pro, obrigada. Nada, meu amor, de nada. Agora, eu vou fazer aquilo que o Matheus falou. Então, uma vez que você dividiu o primeiro com o primeiro, esse menos x vai multiplicar cada um desses termozinhos. Eu estou fazendo uma flechinha na cor verde para ficar entendendo o que eu estou fazendo aí, tá? Então, eu estou fazendo agora menos x, tá multiplicando, eu fiz a flechinha verde, com o x ao cubo. Primeiro faz a regrinha de sinais. Menos que multiplica mais, dá menos. Porém, é o oposto, então vem para cá mais. X que multiplica x ao cubo, mantém-se as bases e soma-se os expoentes. O 1 que está invisível aqui, eu junto com 3, que dá o total de 4. Sempre, gente, a dica é, o primeiro, ele vai ficar um positivo e um negativo para poder cancelar, tá? Sempre essa dica, um positivo e um negativo vai poder cancelar aí, tá? Agora, nós vamos fazer esse menos x, que vai multiplicar, estou fazendo uma flechinha na cor verde, por menos x quadrado, tá? Menos que multiplica menos, dá mais. Porém, é o oposto. Então, vem para cá menos. X vezes x quadrado dá x ao cubo, tá? Por quê, professora? Porque bases iguais mantém a base e soma-se os expoentes. O 1 que está invisível aqui somou com o 2. Agora, o menos x vai multiplicar esse mais x aqui. Menos que multiplica mais, dá menos. Porém, é o oposto, vem para cá mais. X vezes x é x ao quadrado, porque 1 mais 1 dá o total de 2. Para a gente finalizar essa parte, o menos x agora vai multiplicar o menos 1. Menos que multiplica menos, dá mais. Porém, é o oposto, vem para cá menos. X vezes 1 dá o próprio x. Nesse momento, eu vou fazer aquele procedimento. Vou juntar aqui, tá? Um positivo e um negativo, eu cancelo, ó. Sempre vou cancelar o primeiro, tá? E aí, eu vou trabalhar com as potências. 2x ao cubo. Só que eu estou devendo x ao cubo. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar 1x ao cubo. Ou posso deixar simplesmente x ao cubo, tá? Aqui eu tenho 2x quadrado e tenho mais 1 que está aqui embaixo. 2 com mais 1 dá o total de 3x quadrado. Devo 6 e devo o x, eu vou dever o total de 7x. Então, estou devendo 6 e estou devendo 1 aqui embaixo, estou devendo 7x. E agora, Lobato, chegou aquela hora da gente descer o mais 7 para a gente ficar com 4 termos aqui e 4 termos lá. Então, agora, aquele mais 7 que a Lobato tinha perguntado, Pro, não vai usar? Neste momento, ele desce para a gente utilizar. Tudo bem até aqui, galera? Tudo, Mari. Então, tá bom. Agora a gente vai finalizar a nossa divisão, tá? O que a gente tem aqui, ó? O primeiro termo, que é x ao cubo, dividido por x ao cubo. Então, x ao cubo dividido por x ao cubo, né? Se fosse 8 dividido por 8, daria 1, né? Toda vez que você tem aí um número dividido por ele mesmo, dá 1, tá? Lembrando que aqui, ó, mais que divide mais dá mais, né? E x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1, né? Alguém poderia dizer, ah, professora, não é x elevado a zero, né? Porque é 3 menos 3, mas todo mundo sabe que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, é por isso aqui, desse 1 aqui, tá? Seguinte,
Terminei de fazer isso, agora eu faço todo aquele processo. Eu não vou riscar aqui de outra cor, gente, para não virar uma salada geral. Mas o que pode ser por cima, ó. O que esse 1 vai fazer? Esse 1 vai multiplicar o primeiro aqui, que é o 3x ao cubo. Depois ele vai multiplicar o menos x quadrado, depois o x, depois o menos 1. Sempre aquele processo, tá? Então vamos lá. Mais 1 que multiplica x ao cubo, daria x ao cubo. Porém, é o oposto, então eu venho menos x ao cubo. Agora, o 1 vai multiplicar o menos x quadrado. Mais que multiplica menos, daria menos. Porém, é o oposto, então vem para cá, mais. 1 vezes x quadrado, x quadrado. Agora, o 1 vai multiplicar o mais x. Mais que multiplica mais, daria mais. Porém, é o oposto, vem para cá, menos. 1 vezes x, x. E para a gente finalizar aqui, ó, o mais 1 vai multiplicar o menos 1. Mais que multiplica menos, dá menos. Porém, é o oposto, vem para cá, mais. 1 vezes 1, dá 1. Agora, eu vou juntar. Lembrando que o primeiro aqui sempre elimina, um positivo e um negativo elimina. Aí, o que eu tenho? Eu tenho 3x quadrado e tenho 1x quadrado. Então, no total, eu tenho 4x quadrado. Eu devo 7 e eu devo 1, eu devo 8x. E eu tenho 7 e eu tenho 1, eu tenho 8, tá? Isso daqui que eu acabei de fazer é o nosso resto da divisão, tá? Então, 4x quadrado menos 8x mais 8 é o nosso resto. Por que não vai continuar a conta? Porque não tem mais ninguém para baixar. Eu tinha que ter 4 termos aqui. E esse 2x quadrado menos x mais 1 é o nosso quociente. Quociente, tá? O que a gente chama de quociente. Tudo bem até aqui, galera? Tudo. É difícil mesmo, eu sei disso. Depois eu vou ver se eu acho, além do vídeo que eu fiz, se eu acho outros vídeos na internet, divisão de polinômio por polinômio, para fornecer para vocês. É uma matéria difícil mesmo, tá? Isso daqui, quem é que mais cobra? Principais vestibulares, FUVEST, Mackenzie, esses vestibulares cobram esse tipo de situação. Enem, polinômio, nunca apareceu aí, é zero a probabilidade aí, talvez, de cair questões aí envolvendo o polinômio, tá? Tudo bem, gente? Vou limpar aqui a minha tela. E nós vamos agora falar sobre o que eu vou cobrar de vocês de divisão, que é bem mais fácil. Mas a incidência na Unicamp, FUVEST, né, se vocês lerem, é alta, média, baixa, como é que é? Então, Fabrício, todo ano, alguma coisa de polinômio, por exemplo, sempre cai na FUVEST, entendeu? Sim, sim. Todo ano alguma coisa. Nesses outros principais também, alguma coisinha sempre cai. Só que a gente não pode esquecer que a parte de polinômio não é só divisão de polinômio por polinômio. Por exemplo, às vezes o conteúdo cobrado é o teorema do resto, às vezes o conteúdo cobrado é o teorema da divisibilidade. Então, alguma coisa todo ano cai de polinômio. Agora, não exatamente, às vezes, divisão de polinômio por polinômio. De boa. Então, tá bom. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o dispositivo prático de Brioti-Ruffini. Eu fiz um vídeo explicando as páginas aí 43, tá? E depois tem um exemplo aí na 44. Mas eu vou fazer aqui o exercício 5. Esse exercício 5, ele é o da página 45, tá? Então, é o da 45, tá? Por quê, gente? Porque a divisão... Pode falar, Fabrício. Só, desculpa o que você falou. Teve uma coisa que eu não entendi desse dispositivo aí. Tem que estar sempre, tipo, em sequência, tipo, x elevado à quarta, depois x elevado à terceira, x elevado a 2, depois x elevado a... Porque, tipo, se não tiver isso, tem que colocar 0 ali. Isso mesmo, Fabrício, certinho. Sempre tem que estar na sequência. Para usar o dispositivo, sempre tem que estar na sequência. Então, tem que estar assim, ó, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x e o termo independente. Se em algum momento pular algum dos termos, a gente tem que colocar um zerozinho. Muito bem, tá certinho. E aí, tá, entendi.
tá? A Aí, gente vai... tipo, coloca o zero e aí pula... Coloca o zero e aí pula para colocar o coeficiente do x, que seria, teoricamente, o próximo se tivesse aquele que colocou zero. É isso? Isso mesmo, Fabrício, isso mesmo. Certinho o seu pensamento, tá? De boa. Então tá. Aí, o que pede o exercício 5? Ele fala assim, ó, utilizando o dispositivo prático de Briotti-Ruffini, obtenha o quociente e o resto da divisão do polinômio. Então, qual é o polinômio? Ele fala assim, ó, p de x igual a x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 1 eu vou ter que dividir ele por x mais 1. Então, uma dica, gente, a gente só pode usar o dispositivo prático de Briotti-Ruffini, tá? Quando o divisor for um polinômio do primeiro grau, tá? Quando o divisor for um polinômio do primeiro grau. X mais 1 é um polinômio do primeiro grau, então eu posso utilizar o dispositivo prático de Briotti-Ruffini. Antes de montar esse dispositivo, eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que zera essa função aqui? O que é isso que eu estou perguntando? Quanto tem que valer esse x aqui para que isso seja igual a zero? Quanto tem que valer o x para que x mais 1 seja igual a zero? Menos 1? Menos 1, muito bem. Então, a gente sempre vai precisar dessa informação. Por isso, um polinômio do primeiro grau, porque o polinômio do primeiro grau, a gente sempre consegue bater o olho ali e pensar. Então, quanto tem que valer esse x para que aqui fique zero? Tem que valer o oposto do mais 1, que é o menos 1. Para montar esse dispositivo, a gente faz um tracinho assim e um tracinho assim. Como é que a gente monta? Aqui em cima, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio. O que é o coeficiente? É a parte numérica de cada um desses xzinhos aqui. E como o Fabrício falou, caso você não tenha algum termo, você tem que colocar o zero. Então, vamos supor que eu não tivesse aquele mais 2x quadrado, já pulasse direto para o menos 5x. Lá no dispositivo, eu tenho que colocar um zero. Óbvio que depois eu vou fazer alguns exemplos com vocês, e aí vocês vão conseguir entender mais facilmente. Então, eu vou colocar os coeficientes aqui. Quem são os coeficientes? É a parte numérica, tá? Então, eu vou começar lá com x à quarta. Que número que tem na frente do x à quarta? Que número que está aqui na frente invisível? 1. Tudo bem, alguém disse aí número 1, certinho, tá? Que número que está na frente do x ao cubo? Que número que está na frente do x ao cubo? Menos 3. Menos 3. Menos 3, muito bem. Que número que está na frente do x quadrado? Mais 2. Mais 2. Muito bem. Que número que está na frente do x? Menos 5. Menos 1. Menos 5. Muito bem. E que número que está sozinho? 1. 1. Então, voltando, quem são esses números? São os coeficientes de cada um dos xzinhos. Tem que estar sempre na ordem, tá? Começou lá, o 1 é do x à quarta, o menos 3 é do x ao cubo, o 2 é do x ao quadrado, o menos 5 é do x e depois o mais 1. Esse zero, que eu já logo de cara perguntei para vocês, ele será colocado aqui. Então, o menos 1 será colocado aqui, ó, nesse cantinho, tá? Como é que funciona o dispositivo prático de Briotti-Ruffini? O primeiro valor eu sempre tombo, eu sempre vou copiar. Então, 1 eu vou anotar aqui embaixo, tá? E aí, o processo será o seguinte: esse 1 que eu tombei vai multiplicar pelo menos 1 e eu vou colocar a resposta lá em cima. Eu vou fazer sempre coloridinho para que vocês possam enxergar. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. E aí eu trabalho com essa soma. Devo 1 e devo 3, eu estou devendo 4, tá? O que eu vou fazer com menos 4 agora? Esse menos 4 eu vou multiplicar por menos 1. Menos 4 que multiplica menos 1 dá 4 positivo. E aí eu vou fazer a continha. 4 com 2 dá 6. Agora, esse 6 aqui vai multiplicar por menos 1. 6 que multiplica menos 1 dá menos 6. Devo 6 e devo 5, estou devendo 11, tá? Agora, para finalizar, esse menos 11 vai multiplicar aqui o menos 1.
Menos que multiplica menos dá mais, e 11 vezes 1 dá 11. Somando, o 11 com 1 dá 12. O que é isso aqui? O que é esse monte de informação que a professora colocou, tá? Esses primeiros valores, o 1, o menos 4, o 6 e o menos 11, eles são os coeficientes do quociente, da resposta. E esse 12 aqui é o nosso resto da divisão, tá? Como é que... Se fizer, tipo, na hora de montar o quociente, tipo, ele sempre tem um grau diferente do que era o dividendo antes, né? Aí se fizer de trás para frente não tem como errar, né? É. Uma dica, Fabrício, muito bem lembrado. Sempre é um grau a menos do que o polinômio que estava sendo dividido. Então, qual era o polinômio que estava sendo dividido? Era esse daqui, ó, que eu destaquei na cor azul. X à quarta menos 3x ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 1. O quociente, que é a minha resposta, é sempre um grau a menos. Como ele era de quarto grau, o quociente será de terceiro grau. E como é que a gente monta aqui, ó? Esse 1zinho vai ficar aqui, ó. 1 vezes x ao cubo, depois menos 4x quadrado, mais 6x e menos 11 é o meu termo independente. Ah, Pro, eu não quero marcar esse 1 aqui na frente, não tem problema, tá? Mas só para que vocês entendam. Então, esse 1 é o 1 que está ali na bolinha vermelhinha, tá? Depois, esse menos 4 é o que está na bolinha azul, esse 6 é o que está na bolinha verde, e esse menos 11 é o termo independente que estava na bolinha amarela. Até aqui, alguma dúvida, galera? Não. Não? Por que não ficou com x à quarta, foi para o x ao cubo? Tá. Beatriz, porque sempre a resposta, que é o quociente, tem que ser 1 grau a menos de quem estava sendo dividido. Sempre esse processo. Como ali o polinômio era de quarto grau, o quociente fica com 1 grau menor do que o quarto grau. E quem é o número que vem antes do 4? O 3. Ah, tá bom, obrigada. Bom, de nada. Agora, gente, nós vamos fazer mais uma vez juntos a letra B, tá? O que muda da letra A para a letra B? Na letra A era x mais 1. Quem zerava isso era o menos 1. Na letra B, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Na letra B é x menos 1. Quanto tem que valer esse x aqui para que isso fique zero? X menos 1. Quanto tem que valer o x para que isso fique zero? 1 mais 1. Mais 1 positivo. Tudo bem. Como é que eu monto o dispositivo prático de Brioti-Ruffini? Aqui em cima vão os meus coeficientes. Então, do x à quarta é o 1 que está na frente invisível. Do x ao cubo é o menos 3. Do x quadrado é o 2. Do x é o menos 5. E o termo independente é o 1. Lá na letra A, aqui no cantinho eu coloquei menos 1, porque é o que zerava aqui. Na letra B, eu vou colocar o 1, tá? Como é o processo? Eu vou fazer com bastante calma. Eu só vou descer um pouquinho aqui esse exercício 7 para não pegar minha flechinha, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tombo o 1. Sempre o primeiro eu tombo, tá? O 1... vai multiplicar esse 1. 1 vezes o 1 dá 1. Eu tenho 1 e devo 3, eu devo 2, tá? Agora, o menos 2 vai multiplicar o 1. Menos 2 que multiplica 1 dá menos 2. Olha só, devo 2 e tenho 2, zerou esse termo, tá? Esse termo ficou com 0 aqui. Vou para o próximo. 0 vai multiplicar o 1. 0 vezes o 1 dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Não tenho nada e devo 5, devo 5. E para finalizar, esse menos 5 vai multiplicar o 1. Menos 5 que multiplica 1 dá menos 5. Devo 5 e tenho 1 para pagar, eu vou ficar devendo 4, tá?
O que acontece aqui? Esse menos 4 é o meu resto, tá? Opa, ficou faltando. É o meu resto, tá? Resto. O menos 4 é o meu resto. Quem será o meu quociente, que é a minha resposta, que é o que até a Beatriz acabou de perguntar. Como lá eu tinha um polinômio a quarto grau, o quociente é um grau antes, então é de terceiro grau. Vai ficar assim, ó. 1x ao cubo menos 2x² mais 0 vezes x menos 5. Se você quiser eliminar o zero, pode eliminar. Você poderia escrever assim, ó. Se quiser eliminar o 1, ficaria x ao cubo menos 2x². 0 vezes qualquer coisa é zero, então esse termo iria sumir, menos 5. Esse daí é o meu quociente, tá? Tudo bem até aqui, galera? Tudo pronto. Tudo, Mari. Então, tá bom. Então, é isso que eu vou cobrar na prova de vocês, que vocês saibam utilizar esse dispositivo, tá? Vou zerar a minha lousa. E a gente pode falar. Desculpa, posso falar? Você vai perguntar que é sobre o outro negócio, mas eu imagino que você ainda vai retomar na próxima aula, que é aquele lado, acho que é da, como é que fala? Da multiplicação, sei lá, a última coisa que você explicou, da divisibilidade pelo produto, que na descrição dele ele fala que o PX ele tem que ser de grau maior ou igual a 2, entendeu? Meio tipo... Aí é quando vale para segundo grau, Fabrício. Só de segundo grau para frente que vale o teorema da divisibilidade, mas não é o divisor, é o dividendo. É porque assim, ó, não sei se você lembra quem é quem. É o divisor que tem que ser de segundo grau. E acho que o dividendo também, né? Eu não sei, eu fiquei confuso nessa parte do grau que ele falou, do teorema da divisibilidade pelo produto. É o divisor que tem que ser de segundo grau. É que ele fala P de x de grau maior ou igual a 2 e divisível separadamente por x menos a e x menos b. Ah, então ó, os dois tem que ser, então, maior que 2. O dividendo maior que 2 e o divisor de segundo grau. Porque aí tem que ser maior que 2 o divisor, porque você vai desmembrar ele, e o dividendo tem que ser porque tem que ser mesmo de qualquer forma. Então, porque assim, ó, o teorema da divisibilidade, o que está dentro da chave, que a gente chama de divisor, ele tem que ser de segundo grau. O teorema da divisibilidade serve para quando o divisor é de segundo grau. E aí o dividendo tem que ser de grau superior a 2 mesmo. Então, o divisor ele é de grau 2 ou maior justamente para você desmembrar ele, né, em duas partes. Isso mesmo. Tá? Mas fique tranquilo que na próxima aula a gente vai falar sobre isso também, tá? Só para a gente encerrar a aula de hoje, eu quero comentar desse exercício 4 aqui. Esse exercício 4 está na página 44, tá? Então, esse exercício 4 está na página 44. É o último que eu vou terminar aí a aula de hoje. Então, acompanha aí comigo. Ele fala assim, ó. Encontre o resto da divisão do x ao cubo menos 2x² mais px menos 4 por x mais 2, tá? Então, eu vou dividir aquele polinômio ali por x mais 2. Sabendo que o quociente dessa divisão é x² menos 4x mais 5. Olha que interessante. Ele forneceu para a gente aqui o quociente, que é a nossa resposta. Então, ele disse que o nosso quociente será x² menos 4x mais 5. Ele falou para a gente qual vai ser o coeficiente. Como eu estou dividindo um polinômio por um polinômio de primeiro grau, eu posso utilizar aqui o Brioche-Ruffini. Acompanhe aí comigo. Vou colocar aqui em cima os coeficientes deste polinômio aqui, x ao cubo menos 2x² mais px menos 4. Então, aqui, quem que está antes do x ao cubo? 1. Muito bem. Muito bem. Quem está antes do x²?
Quem está antes do x quadrado? Menos 2. Menos 2. Muito bem. Quem está antes do x? P. P. Bem, certinho, Lobato. P de pato, tá? E por fim, nós temos o termo sozinho, que é o menos 4, tá? Olha só. Lembre-se, o que ele quer é o resto da divisão. A pergunta que ele está querendo é o resto da divisão. Pergunto, quem é que zera aqui o x mais 2? Quem é o valor aqui que tem que ser o x para que isso fique igual a zero? Menos 2. Menos 2, tá? Aonde que vai esse menos 2? Aqui, ó, tá? Vamos lá. Tombo 1, sempre é o mesmo processo. Tombo 1. O 1 vai multiplicar o menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Devo 2 e devo 2, eu devo 4. Muito bem, certinho. Agora, o menos 4 vai multiplicar o menos 2. Menos que multiplica menos, dá mais. E 4 vezes 2 dá 8. Aí, olha o que aconteceu aqui. O P eu tenho que somar com 8. A letra não tem como somar com o número. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. P mais 8, tá? Então, o P eu somei com 8. A letra não tem como somar com o número. E aí, a gente finaliza pegando esse P mais 8 e multiplicando por menos 2. Precisa tomar muito cuidado aqui, porque tem que aplicar a distributiva. P que multiplica menos 2 dá menos 2P. E mais 8 que multiplica menos 2 dá menos 16. Agora, eu tenho que juntar isso. Letra não pode juntar com o número. Então, o meu resto ficará menos 2P, e eu devo 16, e eu devo 4, eu devo 20, tá? Qual é o meu resto aqui? O meu resto é menos 2P menos 20. Isso é o meu resto, tá? Pergunto, diante de tudo isso que eu falei até agora, eu tenho como descobrir quanto vale o P? Tem. Tem. Fazendo o quê? Pegando qual seria Você a isola casa o 20. quociente. Isso. Vai pegar a casa correspondente do quociente, né? Isso. Então, assim, ó, vários alunos falaram juntos, né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que esse P mais 8, aqui que eu estou destacando na cor de rosa, eu sei que ele vale mais 5, porque o enunciado deu lá o quociente. Então, aqui, ó, é o 1 que está na frente do x quadrado, o menos 4x está aqui, e o P mais 8, ele vale mais 5. Essa informação eu consigo descobrir o P. Então, eu venho lá, P mais 8 é igual a 5. Assim, o P será igual a 5, o oposto do mais 8, menos 8. 5, devo 8, tenho 5 e devo 8, estou devendo 3. Assim, eu consigo descobrir que o meu P vale menos 3. Vamos voltar. Encontre o resto da divisão. Ele quer saber quanto vale o P? Hello? Para terminar isso daí. Então, eu vou substituir, né? Vai ficar menos 2. No lugar do P, eu vou colocar o menos 3 e eu tenho menos 20. Menos que multiplica menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6 e menos 20. Estou devendo 20 e tenho 6 para pagar. Estou devendo 14. Portanto, o meu resto é menos 14. Ô, Mari, Pode falar, Lobato. pergunta. Por que você não utilizou para descobrir o P, o resto? Não pode? Então, porque eu não tinha como igualar ele com nada. Tá vendo? Eu só sei que o resto deu menos. Sim. Tá? Beleza, entendi. Entendeu? O único que eu tinha como igualar era o P mais 8, que teria que dar mais 5, né? Era o único que eu consegui igualar. Entendi. Obrigada, Pro. De nada, mamãe, de nada. Então, gente, é mais ou menos isso que os vestibulares vão cobrar. Eles não vão cobrar já quociente, o resto eles cobram, qual é o resto aparece também,
né? Mas o que eles mais cobram é esse tipo de coisa, na qual você tem que usar o conhecimento para chegar aí nessa resposta, tá? Como exemplo, gente, pode tentar fazer o 7 da página 45. Ele tá até aqui embaixo, e eu vou corrigir na próxima aula, mas ele é bem parecido com esse 4. Então, esse 7 da página 45, eu vou corrigir na próxima aula. Ele é bem interessante porque ele é bem parecido com o 4, e aí vocês conseguem fazer essa analogia. Ok, galerinha? Ok, Ok, Mari. Então, vou parar de compartilhar a tela. Vou parar a minha gravação. Ainda bem que o Pedro avisou.